Boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui, pessoal, fazendo uma leitura, buscando o entendimento, para que eu venha diferenciar, saber discernir e poder praticar a palavra, para que eu venha ter o conhecimento da palavra, fazendo os meus estudos, praticando, lendo, fazendo as minhas leituras, para que eu venha conhecer mais da essência do poder divino de Deus, através das palavras que são escritas na palavra sagrada. Eu consegui fazer um estudo aqui no capítulo 8, capítulo 9 de Mateus. O livro aqui está mostrando sobre uma certa condição que Jesus se encontrou diante dos escribas, e eles dizem assim: que está escrito aqui no capítulo 9. Entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. A diferença entre duas pessoas vai acontecer nesse versículo agora. E eis que algum dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Os escribas, conhecedores das leis, eles olhavam para o Filho de Deus, um homem, natural aos olhos humanos, repreendendo os ventos, os mares, curando enfermidades, dando vida àquelas pessoas. E um desses escribas foi diferente. Ele chegou para Jesus e perguntou, lá no capítulo 8, e disse assim, capítulo 8, versículo 18, começa assim. Eu comecei no capítulo 9 e estou voltando no capítulo 8. No capítulo 8 diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximou-se dele um escriba. Disse-lhe: Mestre, chamou ele de mestre, onde quer que tu fores, eu te seguirei. Só que esse escriba faz parte dos mesmos escribas que disseram um ao outro que ele blasfema. Então, era tudo pessoa da mesma personalidade, do seu mesmo convívio. Dá para nós perceber várias citações aqui dentro do texto. Portanto, tem uma menina que ela se encontra acamada, morta, e Jesus falou que ia até ela para perdoar os seus pecados, para arrancar a sua enfermidade. Quando ele entrou naquela casa, estou tirando a comparação, tinha um monte de pessoas em alvoroço. Então, aquelas pessoas começaram a rir dele, a rir de Jesus. Jesus mandou tirar todos da casa. Assim que ele tirou todos daquela casa, daquela residência, ele entrou dentro da casa e pegou ela pela mão e ela levantou. Então a menina não estava morta, mas apenas dormia. Então, esses escribas que se comprometiam em falar do que eles achavam, falavam que ele blasfemava. Porém, que o outro escriba, um capítulo antes, disse: e aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Mas disse-lhe Jesus: As raposas
têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas das vezes, assim, com quem nós podemos contar nesses momentos? Muitas das vezes, os melhores amigos, eles não podem te acolher, não podem te dar um ombro amigo, né? Não pode te dar uma atenção na certa hora que você precisa. Talvez a sua palavra ela não venha a trazer tranquilidade, venha a trazer sensação boa em meio ambiente. Então, esse escriba foi diferente. Ele disse: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus respondendo para ele disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seu discípulo disse: quem é esse outro discípulo? Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então aquele discípulo, ele teve que deixar de sepultar o seu próprio pai de nascença, pai físico, pai biológico, da sua genética. Ele teve que deixar de sepultar o seu pai, porque no título acima diz: e outro do seu discípulo disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. A diferença do escriba para o discípulo é que o discípulo chamou ele de mestre, de senhor, com respeito, com reverência. Porque o Senhor, ele é Senhor. Mas o escriba disse: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. A diferença de tratamento de uma expressão de palavra com uma pessoa, ela faz toda a diferença. Jesus, ele nem replicou esse discípulo, porque ele já vinha acompanhando os seus milagres e os seus acontecimentos, e explicando aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Esse será bem-aventurado. Então ele trabalhou em cima dos discípulos. Mas logo lá na frente, nós vamos ver que ele encontrou com um certo homem que estava assentado. Vou ver aqui, deixa eu pesquisar aqui, aonde eu vi. Aqui, ó. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. Ele viu um homem chamado Mateus. Segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então Mateus, por seguir ele já se tornou um discípulo. Porque ele foi sem perguntar por quê, para quê e para onde ia. Ele simplesmente o seguiu. Então, aquele escriba, por incrível que pareça, ele falou: mestre, aonde tu ires, eu irei contigo. Ele falou assim: mas a raposa tem os seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Então, os escribas logo lá na frente, criticando, buscando a achar erro, defeito, calúnia, precipitações em relação à sua vinda, à sua aparência, repreendendo os ventos e os mares, trazendo cura, ressuscitando, livrando, dando eles poder para expulsar os demônios, para curar toda sorte de enfermidade,
e para poder evangelizar as pessoas sobre o arrependimento dos seus pecados. Porque para isso ele veio, para perdoar os pecados e anunciar a grandeza e o reino dos céus. Então o Senhor se manifestou através do Filho. Então ele é Senhor, Senhor dos senhores. Porque nós, muitas das vezes, recebemos um respeito de uma certa pessoa, senhor, senhora, pessoalmente, né, ao modo do nosso cotidiano, nós conhecemos essas pessoas com respeito, mas nós, quando referenciamos e temos a identificação de algo inexplicável que era no seu simplesmente passar, porque aquela mulher que sofria 38 anos de sua hemorragia, ela não perguntou, ela não questionou, ela não a criticou, mas simplesmente ela entrou no meio da multidão e tocou na sua orla. E ele falou o que com ela? E Jesus, voltando-se, vendo, e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, este bom ânimo que ele nos dá é o que aquele que aprendeu, buscou, procurou se esforçar, a se desvencilhar das armadilhas do mal, de procurar não participar do que não agrada a Deus. Muitas das vezes, o leão ele está solto, ele é invisível, ele é intocável, mas ele nos toca, ele nos comove, porque nós estamos debaixo de toda potestade, de toda a ira do pecado que leva à morte, mas nós também temos a luz, a comunhão com Deus, o que agrada, que é perfeito aos seus olhos. Mesmo que nós entramos em tentação, nós não seremos vencidos, porque somos direcionados e guardados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos protege, que nos cela, que nos abre o entendimento para que nós não viemos olhar da maneira que o nosso ser tem visto e vivido, sentimentalmente e emocionalmente, porque muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Muitas das vezes eu quero fazer a minha própria vontade. E muitas das vezes eu falo ao Senhor: me perdoa, eu sou falho, estou pecando, eu quero resistir, mas eu não tenho força. Da onde eu tiro essa força? Mas ele fala: não desista, tenha bom ânimo, persevere, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós estamos no meio de um combate espiritual, aonde nós conseguimos nos alcançar, porque nós alimentamos desta palavra, dessa verdade. E este alimento é o que nos sustenta, que nos dá a condição de superar os momentos difíceis. Mas nós não nos deixaremos esmorecer, porque nós estamos alicerçados na rocha. Porque se nós esmorecer, a nossa ruína ela será certa, ela será inevitável. Mas nós não podemos nos apartar dessas palavras, deste poder, deste santo remédio, que é a palavra. Mas nós podemos ver também que lá na frente, esse mesmo Mateus, aonde está citando no capítulo 10, ele disse assim: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. E os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ele não falou citando um mal, ele falou todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão; o segundo, Pedro;
O terceiro, André. O quarto, Tiago. O quinto, Zebedeu, irmão de João. E João também é o discípulo. Simão, cananita, o Simão cananita. O Judas Iscariotes, aquele que traiu, que nós podemos nos colocar no meio dos escribas. Os escribas, um certo escriba chegou a chamar ele de mestre. Mestre, aonde você foi, eu irei. Mas será que no meio desse povo, ele estava seguindo ali de corpo aberto, de corpo, alma e espírito? Será que muitas das vezes ele chegou à presença do Senhor com o coração limpo, com a mente pura, buscando um reconciliamento e o perdão da sua própria enfermidade ou do seu próprio pecado, da sua própria alma? Porque aqui um deles aqui fala de Tomé também. E ao lado de Tomé, está escrito no título, está Mateus. Mateus estava sentado. Então Mateus não perguntou para onde ia, aonde era e o que seria. Então dá para poder nos avaliarmos que muitas das vezes a gente quer do jeito da nossa maneira. Deus pode tanto me responder, Deus poderia tanto me trazer a cura aqui agora, sim. Nós observamos as leis, as palavras, os estatutos, os mandamentos e o evangelho em si, que é pregado a toda criatura, para aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele fala também, não andeis ansioso, porque o vosso Pai sabe muito bem do que necessitais. Então, muitas das vezes, a nossa ansiedade, ela vem para nos atrapalhar, porque a ansiedade já foi repreendida por ele. Não andeis ansioso. É um mandamento. Ele fala de vários mandamentos. Ele fala, e se na casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, volta para vós a vossa paz. Isso é um poder que ele deu. A nossa paz é um poder. E ele fala também, e eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocivos como as pombas. Ele nos deu esse poder também. Então, a cada dia que nós alimentamos nesta palavra, nós conseguimos observar o quanto nós somos perseguidos, que ele fala que nós seremos odiados por causa dele. Então, dá para nós podermos perceber e variar quanto tipo de pessoa tem um tipo de comportamento diferenciado um dos outros. O filho teve que deixar o seu próprio pai ser sepultado e seguir Jesus, porque ele era um pai da sua genética. Pai nascido de mãe, pai e filho. Filho conscientemente afirmou para Jesus que o pai dele estava sendo sepultado. Ele perguntou, eu posso ir sepultar meu pai antes? Ele falou assim, não, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, vem e me siga-me. Então este é o mandamento. Ele fala, aquele que vinha até a mim, jamais eu o lançarei fora. Ele disse essas palavras. Então é promessa. Essa promessa ela se cumpre na minha vida, na vida daquele que busca, na vida daquele que crê, na vida daquele que abre a boca para falar de Deus. Porque nós não podemos levar o nome de Deus em vão. Porque lá no Velho Testamento fala que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Antes que nós tememos temor. Porque nós sabemos da história do filho pródigo. O filho pródigo, ele vendeu tudo que tinha. Falou, pai, me dá a minha certa parte. Eu quero sair pelo mundo e aproveitar a minha vida. Me dá a minha certa parte que eu quero aproveitar a minha vida. Ele foi. Mas ele foi e gastou tudo que tinha. Ele chegou a se mendigar, a comer junto com os porcos. E ele falou que os empregados do pai dele comiam melhor do que ele. E certamente ele se arrependeu porque ele se sentiu como se ele tivesse pecado contra Deus e contra o Pai.
E ele voltou. O pai dele, quando recebeu ele com grande festa, com grande bonança. Ele fez uma ceia que nunca tinha se acontecido um dia tão especial para ele. E o irmão dele se entristeceu. Muitas das vezes a nossa tristeza chega até um ponto de perder um ente querido, um parente, uma pessoa próxima. Mas a chave é fundamental. Ela é incomparável, ela não tem preço. Ela não tem preço, essa chave. Porque essa chave ela nos dá o direito de seguir a Jesus e obtermos o poder de sermos salvos, de sermos libertos do pecado, de sermos filhos de Deus, criaturas, filhas de Deus. Porque nós conhecemos a verdade, sabemos que nós habitamos num corpo, onde possui uma alma e contém um espírito. Porque nós recebemos essa promessa. Esse espírito é o espírito que vai nos levar ao deserto, aonde nós não vamos encontrar água, nós não vamos encontrar alimento, nós não vamos encontrar facilidades. Mas Deus nos desvencilha de todo mal, de toda tentação, de toda perversidade, de toda tribulação, de todo o engano, de toda rebeldia, porque nós somos provados por Ele. Então, Ele sabe qual é o nosso fruto, Ele sabe quem tem dado o seu fruto, porque Ele já nos conhecia. Ele sabe o que está dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. O que tem de bom dentro de nós? Que fruto nós temos dado para Deus? Para o Senhor dos Senhores. Porque muitas das vezes a gente temos que darmos frutos para o nosso próximo. No comportamento, sendo uma pessoa de bem, procurando fazer o nosso melhor. Porque lá na frente, nós estaremos amparados, porque pode ter um precipício, mas nós ultrapassaremos esse precipício, esse abismo. Porque esse abismo tem levado muitas almas para o inferno. Eu não falo pessoas, mas tem levado muitas almas para o inferno. E essas almas não podem hoje buscar por elas mesmas. Porque está escrito que ele fala que para a cidade de Sodoma e Gomorra terá menos rigor para aquela cidade. Então, quando se toca numa cidade, quer dizer em milhares de pessoas que ele veio para os pecadores, para os doentes, não para os sãos. Porque aquele que não precisa do médico, ele mesmo, ele se encontra perfeito. Por quê? Ele não precisa da cura, ele não precisa da misericórdia, mas o pecador sim. O pecador, quando ele se arrepende, ele reconhece o temor de Deus, ele volta para os caminhos do Pai e o Pai o recebe. É como se fosse uma ovelha perdida. Essa ovelha perdida é aquele filho pródigo que se encontrava distante da terra do seu pai, que vendeu tudo que tinha para poder viver uma vida miserável, para poder aproveitar do que o mundo tinha para oferecer. Eu já aproveitei de tudo que o mundo tinha para me oferecer. Estou na fase de libertação, luto para poder permanecer na presença, estou enfrentando dificuldades, estou passando por situações difíceis, mas eu não estou questionando Deus mais nada. Porque eu sei que tudo vai acontecer naturalmente da maneira dele. Nas minhas orações eu não tenho como desejar a Deus a riqueza, a vida farta, o conforto. Eu não exijo isso de Deus, mas eu peço a Deus que Ele me guarde e proteja de todo mal, a mim e toda a minha geração, minha família, o meu sangue e os meus familiares. E também oro pelos aqueles que precisam ser salvos, porque eu fui uma pessoa no passado e fui perdido. Eu entrei para que o mundo tinha tudo para me oferecer, mas eu consegui desvencilhar. Se eu não tivesse o conhecimento da palavra e o temor de Deus, eu tinha entrado de cabeça e tinha batido a cabeça na pedra. E tinha me partido no meio. Eu poderia ter oportunidades diferenciadas de caminhos que muitas das vezes eu não ia conseguir medir as consequências.
Porque a carne, ela sente dor. É uma dor que ninguém que deseja sentir. É uma dor que ninguém queira procurar ela de graça. Porque ninguém quer. Porque a desgraça, ela veio das profundezas do Satanás. Porque ele já é condenado, ele sabe qual é o lugar dele. Por que que quando Jesus foi até os dois homens endemoniados, quando ele entrou no barco e foi para o outro monte, era um lugar que ninguém podia passar por aquele caminho. E os diabos, o Gesareno falou o que com ele? Deixa eu procurar aqui. E entrando Jesus em Cafarnaum, não é aqui. Aqui, ó. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? O próprio Satanás confessou que ele ali era o Filho de Deus, ele reconhecia ele como luz. Então, se nós entrarmos pela luz, pelo caminho da luz, nós não entraremos pelos caminhos das trevas, que nós vamos conseguir identificar as obras do diabo. Apesar que o diabo, ele tem 1001 formas de se manifestar. Ele não só se manifesta quando a pessoa furta um objeto. Ele não só se manifesta quando a mãe ou a filha se discutem dentro de um lar. Ele não só se manifesta quando um irmão ainda levanta a mão um contra o outro. Ele não só se manifesta quando uma pessoa discute uma com a outra e chateia o coração dela. Ele não só se manifesta quando a gente está nos melhores momentos. Ele não só se manifesta quando nós temos tudo na mão. Ele manifesta também quando nós estamos possessos de demônio. Porque quando a pessoa se encontra endemoniada, só Jesus para libertar. Só Jesus para te levar à cura. Só o Espírito Santo para poder, através da oração, ter misericórdia de ti. Porque ele fala, se tu soubesse o que significa misericórdia, ele fala sobre a misericórdia. A misericórdia dele dura para sempre. Obviamente que aqueles fariseus, os escribas, eles estavam ali e falaram que Jesus estava blasfemando. Eles também poderiam ter recebido a misericórdia de Deus, porque eles contribuíram para excitar a ira. E a ira causou o pecado que levou ao Filho a nos entregar a vida eterna. Então, essas promessas se cumprem até os dias de hoje. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele faz, que Ele está fazendo, que Ele há de fazer. Que Deus nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal. E fica com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Deus abençoe e fica com Deus. Boa noite.